Salve, salve, galerinha! E aí, tudo bem? Tudo beleza com você? Tranquilo. Galera, vamos lá para a nossa resolução da revisão, para a nossa provinha, né? Nossa atividade compulsória que teremos nessa segunda-feira, certo? Além disso, esse vídeo vai servir para você que é meu aluno aí do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, da turma média. Também vai servir para você que quer revisar sobre esse assunto tão interessante, que é a nossa trigonometria. E a gente vai estudar especificamente nessa aula, a gente vai rever alguns exercícios sobre transformações trigonométricas, especificamente adição de arcos de seno, cosseno e tangente, também o arco duplo, o seno de 2A, cosseno de 2A, tangente de 2A também. Então se liga aí que tá bem bacana o vídeo e a gente vai resolver 12 questões aqui, bem tranquila, com calma, bem detalhadamente, beleza? Primeiramente, galera, aí vai aparecer para vocês aí quais são os assuntos que a gente vai trabalhar na aula, né? Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui diretamente aqui, ó. Pronto. A gente vai trabalhar com isso aqui. As transformações a partir da introdução, cosseno da soma, cosseno da diferença, seno da soma, seno da diferença, tangente da soma e também da diferença. O arco duplo do cosseno, do seno e da tangente. Além disso, eu coloquei as fórmulas, certo? Que a gente trabalhou muito em sala de aula. Ó. Cossa, cossa, senta, senta, né? Quando for cosseno. Cosseno de A mais B, ó, mais. O cosseno troca o sinal por menos. Se for menos, troca para mais. Então, senta, cossa, então seno, cosseno, né? E a da tangente, né? Tem gente que ama e tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Lembra dessas fórmulas que a gente trabalhou nas adições dos arcos. Além disso, meus amores, também a gente vai trabalhar com o arco duplo, né? O cosseno de 2A, a gente fez toda a demonstração em sala de aula. O que era o cosseno de 2A? O cosseno de A mais A. Aí você usa cosseno A, menos seno A, e vai te gerar essa fórmulazinha aqui. O seno de 2A, também, seno A mais A. Então, seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A. Perceba que você tem duas vezes isso, seno A, cosseno A. Então, duas vezes seno A, cosseno A vai te gerar essa fórmula. E usando a fórmula, tem gente que ama e tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Você substitui lá tangente de 2A, tangente de A mais A. Então, fica tangente de A mais tangente de A, dá 2 tangente de A, sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de A, dá 1 menos tangente de A ao quadrado. Beleza? Então, você gerou essa fórmula. Então, vamos diretamente aqui à resolução das questões. Então, vem comigo aí para a resolução das questõezinhas aí. Beleza? Meus amores, então se liga aí. Eu coloquei também uma lista de testes aí para vocês fazerem do livro, né? Do livro Matemática e Compreensão, certo? Matemática, Ciências e Aplicações. Ele é verde, pessoal. Só que eu estou usando o fundo verde aqui, aí não aparece a capa verde, né? Então, volume 2 dele, tá certo? Então, Matemática, Ciências e Aplicações, o livro do IES. E, além disso, eu coloquei 12 questões que eu peguei de alguns vestibulares aí Brasil afora. Então, vamos começar aqui por uma questão da Mackenzie. A Mackenzie adora, né? As universidades paulistas, elas adoram trabalhar com trigonometria, principalmente a parte de transformações. Então, se liga aí, ó. Detalhe, para você que não resolveu ainda as questões, dá uma pausada no vídeo e tenta resolver. Depois você bota para rolar o vídeo, beleza? Para ver, compara com a minha resolução. Então, vem comigo aqui, ó. Se y é igual a 4 cosseno de 15 vezes o cosseno de 75, ele quer o quadrado do valor da expressão, do y ao quadrado. Belezinha? Meus amores, perceba o seguinte, ó, que tu tem cosseno de 15, tu tem cosseno de 75. Você deve lembrar aqui que 15 mais 75 dá 90 graus. Ou seja, esses dois arcos aqui, eles são ditos arcos complementares. Beleza? Então, são arcos complementares.
Se eles são arcos complementares, a gente pode brincar aí, a gente pode brincar com o seno e o cosseno desses arcos. Lembrando que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, porque os arcos aí são complementares. Como aqui é o caso, a gente vai utilizar isso, tá certo? Então, meus amores, cosseno de 75, eu vou substituir, vamos substituir juntos, ó, cosseno de 75, a gente vai substituir pelo seno de 15 graus. Beleza? Porque eles têm o mesmo valor, né? Pelo exemplo que eu citei dos arcos complementares. Então, substituindo, o valor da tua expressão vai ser essa. Então, y é igual a 4... Opa, bugou. Bugou 4 vezes o cosseno de 15 vezes o seno de 15. Ah, aqui você já percebe o seguinte, ó. Eu vou só separar para ficar mais bonitinho. 2 vezes 2, 4 é 2 vezes 2. Vou só organizar. A ordem dos fatores não altera o produto. Seno de 15 vezes o cosseno de 15. Pessoal, vou só dar uma calibrada aqui na minha mesa digitalizadora. Só um instantinho. Vamos lá. Então, temos aqui, ó, você deve lembrar bem, meus amores, que 2 vezes, olha lá, quando você tem 2 vezes seno A, cosseno A, você tem o seno de 2 vezes A. Ou seja, isso aqui tudo, ó, meus amores, 2 vezes seno de 15 vezes o cosseno de 15, é o seno de 2 vezes 15. Então, você vai repetir y é igual a 2, que já tinha, vezes o seno de 2 vezes 15. E dá 30, né? Então, daqui, ó, você tem 2 vezes o seno de 30. Então, o seno de 30, aqui pertinho de mim, ó, 2 vezes 1 meio. Você vai cortar aqui do meu lado, ó, tome. Então, o resultado vai ser exatamente 1. Então, essa primeira questão, a gente marca o item A. Beleza, meus amores? Dúvidas? De boas aqui? Primeira questão, bem tranquila, uma questão da MAC. A segunda questão é a questão da MAC também, uma questão bem bacana. Vamos lá para ela. Você percebe que ela tem o mesmo enunciado dessa. A única diferença é que aqui tem um 4 na primeira e lá não tem um 4, né? Então, a gente vai usar a mesma estratégia, tá certo? Você percebe que é da mesma universidade, né? E caiu em vestibulares diferentes, né? Costuma se repetir? Sim, costuma. Então, vamos calcular aqui o valor dessa expressão, ó, que é o cosseno de 75 vezes o cosseno de 15. Vamos usar a mesma propriedade, tá certo? Vamos substituir aí o cosseno de 75 pelo seno de 15. Então, o valor da expressão vai ser o seno de 15 graus vezes o cosseno de 15. Beleza? Eu posso fazer o quê? Eu posso multiplicar por 2 a expressão? Claro, se eu dividi-la por 2. Perfeitamente. Pronto. Então, aqui, ó, você tem 2 vezes o seno de 15 vezes o cosseno de 15, é o seno de 2 vezes 15. Então, vai ser a metade do seno de 2 vezes 15, que é 30. Então, o valor da tua expressão aqui, no caso, ela é exatamente 1 meio vezes o seno de 30, que é 1 meio. Então, exatamente 1 quarto, né? 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2, 4. Beleza, meus amores? Então, com isso, a gente marca aqui o item D. Pessoal, deixa eu mudar aqui para o PowerPoint para ver se melhora, porque eu acho que é... Não sei se é o OpenBoard que está um pouquinho travando. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na... Aqui são todas as fórmulas, só um instantinho. Passando aqui a primeira e a segunda que a gente já resolveu. Vamos para a terceira. Aqui a terceira. Vamos ver se melhora um pouco. Olha aí, uma questão da Unifor. Essa questão da Unifor, ela foi uma questão da prova da MED, tá certo? De medicina. Ok?
Foi da prova de medicina. Então, Unifor não foi da prova regular, foi da prova de medicina. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem um quadrado de seno de x sobre 2 mais cosseno de x sobre 2. Lembrando que você tem que usar um produto notável aqui, ó. Por exemplo, quando você tem o quadrado de a mais b. Então, no caso aqui, quando tu tem o quadrado de a mais b, você vai ter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. Prontinho. Então, o teu A aqui é o seno de x sobre 2 e o teu B é o cosseno de x sobre 2. Então, aplicando isso aqui, meus amorecos, olha lá, o seno de x sobre 2 mais o cosseno de x sobre 2. Logicamente que eu quero o quadrado disso. Então, vamos aplicar isso. Vamos nós aqui, ó. Quando temos seno de x sobre 2, claro que o quadrado disso, mais 2 vezes o seno dx sobre 2, que é do arco metade, né? Que a gente vai estudar isso mais na frente. Cosseno de x sobre 2, mais o cosseno ao quadrado de x sobre 2. Lembrando e organizando aqui nossos dados. Então, lembrando e organizando. Vamos lá, meu garoto. Tentando mudar aqui a cor. Deixa eu ir pelo mousepad mesmo, prontinho, tá aqui, ó. Meus amores, quando a gente tem a soma disso aqui, ó, com isso aqui, ele tá meio bugado aqui a minha mesa digitalizadora, isso. Meu processador que está trabalhando muito. Deixa eu fechar aqui o OpenBoard. E quanto menos coisa trabalhando, vamos ver se melhora um pouquinho. Então, tá aí, ó. Quando eu tenho a soma do seno ao quadrado desse arco com o cosseno ao quadrado desse mesmo arco, o resultado é 1. Então, isso aqui, meus amores, ó, somando com isso aqui, o resultado é 1. Então, sobrou o que para ti, ó? Vou pegar aqui novamente o verde. Prontinho. Então, temos aqui que vai ser exatamente igual a 1 mais... E o que é isso aqui? Ó? 2 vezes o seno de um arco vezes o cosseno do mesmo arco. É o arco duplo desse arco. É o seno do arco duplo, né? Então, a gente vai ter aqui o seno de 2 vezes esse arco. Ó, x sobre 2. Beleza? Então, teremos aqui 1 mais seno de 2 vezes, corto 2 com 2, vai ficar seno de x. Só isso. Foi só isso. Esse é o resultado da nossa expressãozinha aí. A gente marca aqui o item D. Já foi a nossa terceira questão. Beleza? E até agora, tá tudo tranquilo, pessoal? Vocês estão vendo aí que as questões, elas são... A gente teve que aplicar alguma adição ou arco duplo? Nenhuma delas. Inicialmente, a gente só está fazendo identificação dessas formas. Beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso exercício, né? Vamos para a quarta questão. Olha aí, uma questão bem bacana. Se x pertence ao primeiro quadrante, ó, entre 0 e π sobre 2. Então, pertence ao primeiro quadrante. Temos cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. A gente já sabe quanto é isso. Isso aqui, ó, lembra que é o cosseno do arco duplo, cosseno de 2 vezes x. Beleza? E aqui, meus amores, ó, a gente tem uma diferença de quadrados, tá certo? Mas você pode desenvolver esse produto notável aqui. Ó. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos primeiro desenvolver esse produto notável? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, cosseno de x mais o seno de x. Logicamente que eu quero o quadrado disso. Então, como a gente trabalhou na questão anterior, né, a gente tem um produto notável, quadrado do primeiro. Isso aí é o quadrado da soma de dois termos. Pega o quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos nós aqui, ó, cosseno ao quadrado de x, mais 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x, mais o seno ao quadrado de x. Meus amores, a gente acabou de ver lá que seno ao quadrado do arco mais cosseno ao quadrado desse mesmo arco, o resultado é 1. Então, você vai ter aqui 1 mais. Isso aqui, ó, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x,
é exatamente o seno de 2x. Beleza? Agora a gente vai substituir na nossa expressão original ali. Então vamos pegar aqui a nossa expressão original. Vamos lá. Então vamos chamar essa expressão de E. Então eu tenho essa expressão aqui bonitona lá em cima, ó. Essa aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x sobre cosseno de x mais seno de x. Isso aqui ao quadrado menos 1. Ou seja, esse valor de cima a gente já determinou aqui, ó, é o cosseno de 2x. Cosseno de 2x. Sobre, lembrando que a gente acabou de calcular aqui, ó, o quadrado do cosseno de x mais o seno de x é isso. 1 mais seno de 2x. E ainda tem um menos 1 aqui na fórmula. Então, colocamos aqui menos 1. Isso aqui vai ser o valor da expressão. Vai ser exatamente, vamos lá, descer aqui, ó. Repete o cosseno de 2x sobre 1, vai embora com menos 1, ficou o seno de 2x. Agora eu pergunto para vocês, meus amores. Percebam que é o mesmo arco, 2x, beleza. E tu tem cosseno sobre o seno. Lembrando que a razão entre seno e cosseno é a tangente. Se tu inverte seno sobre cosseno, fica cosseno sobre seno. Qual é o inverso da tangente? É a cotangente. Então, o resultado disso aqui, ó, é cotangente de 2x. Prontinho. Só isso, tio Ananias. Só isso, meus amores. A questão era só desenvolver e você ia chegar a um desses itens, né? Então, a gente encontrou aqui a cotangente de 2x. Cotangente de 2x é o item cotangente de 2x. Cotangente de 2x. Cotangente de 2x é o item A. Cuidado na hora de marcar. Beleza? Então, vamos marcar aqui, ó. É o item A. Cotangente de 2x. Beleza? Então, agora a gente vai para a nossa quinta questão. Se liga aí na quinta. Olha bem, questãozinha da FUVEST, né? Aí você já sabe que questão FUVEST você tem que pensar um pouquinho mais, né? Tem que raciocinar um pouquinho mais. Então, vamos a ela. Ele está te pedindo aqui o valor de tangente de 10 mais cotangente de 10 vezes o seno de 20. De cara, a gente observa o seguinte, ó, que você tem 10 graus, que é a metade de 20 graus. Ou você raciocina que 20 graus é o dobro de 10 graus. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com um arco duplo, né? Dá para perceber já isso aí. Vamos primeiro desenvolver esse tangente de 10, tá certo? E cotangente de 10, você pode passar tudo para tangente. Beleza? De imediato. E lá no final ali a gente tem o seno de 20, né? Que é 2 vezes seno de 10 vezes cosseno de 10. A gente poderia trabalhar com esse arco duplo de 2 vezes de 10. Primeiro vamos desenvolver essa tangente de 10 mais cotangente de 10 para ver o que é que dá. E você pode também, no lugar da tangente, já substituir por seno e cosseno. E a cotangente? Cosseno sobre o seno. É o que a gente vai fazer, tá certo? Então o que é que a gente vai fazer de imediato? Eu vou substituir tangente de 10 graus. Vamos substituir por seno de 10 sobre cosseno de 10. E também, ó, a cotangente de 10, vamos substituí-la pelo inverso. Cosseno de 10 sobre o seno de 10. Tranquilinho? Vamos lá substituir aqui, ó. Então, o valor dessa expressão vai ficar o seguinte, ó. Tangente de 10, substituímos, ficou seno de 10 sobre o cosseno de 10. Claro que 10 graus. Mais a cotangente de 10. Está aqui, ó. Cosseno de 10 sobre o seno de 10. Claro que tudo isso aqui está dentro do parênteses, multiplicado pelo seno de 20 graus. Beleza? E agora, primeiro você tem que resolver o parênteses, tudo que está dentro do parênteses. Observe que você tem uma soma com denominadores diferentes. O MMC é o produto deles, né? Seno de 10 vezes cosseno de 10. É o que a gente vai fazer, ó. Seno de 10 vezes o cosseno de 10. Coloca a nossa barrinha da nossa fração e fazemos. Isso tudo aqui, seno de 10 vezes cosseno de 10, dividido pelo cosseno de 10, dá seno de 10. Multiplicado pelo próprio seno de 10, vai ser seno ao quadrado de 10. Beleza? Mas
Tudo isso aqui, seno de 10 vezes cosseno de 10, dividido por seno de 10, vai sobrar cosseno de 10. Multiplicado pelo próprio cosseno de 10, vai ficar cosseno ao quadrado de 10. Beleza, meus amores? Fecha, abre e fecha o parênteses, vezes seno de 20. Seno de 20 graus. Agora, pergunto para vocês, com certeza você deve lembrar disso, né? Lembra das nossas aulinhas? Olha lá. Seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do mesmo arco, o resultado é 1. Então, no lugar disso aqui, a gente vai substituir por 1. Ok? E lá embaixo, ó, dá para perceber que tem metade do arco duplo, certo? Então, vamos perceber o seguinte, ó. Tem 1. Vamos anotar aqui. Deixa eu só trocar esse pincel. Bora bonitinho. Isso, meu garoto. Trocando aqui. Vai ficar 1 sobre seno de 10 vezes o cosseno de 10, né? Beleza? Tudo que estava dentro do parênteses era isso. Vezes quem? Seno de 20. O seno de 20, meus amores, aqui do lado, ó, seno de 20, ele é igual a seno de 2 vezes 10. E o que é o seno de 2 vezes 10? É o arco duplo de 10 graus. Então, vai ser 2 vezes seno de 10 vezes o cosseno de 10. É o que a gente vai fazer para substituir. Vamos nós aqui, ó. 2 vezes seno de 10 vezes o cosseno de 10. Propositalmente, a gente fez isso justamente para fazer as simplificações. Vamos lá. Seno de 10 com seno de 10, tome, 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 tome. E o cosseno de 10 com cosseno de 10, tome, tome. 1 vezes 2, você vai concluir, vai chegar ao resultado que esse valor é exatamente aí, ó, 1 vezes 2, e dá exatamente 2 aqui. Então, vamos nós aqui, ó, 2. Então, o valor da nossa expressão aqui, questão FUVEST, ó, item C, questão item C, deu o valor da expressão exatamente 2. Beleza, meus amores? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Tranquilo? Vamos lá para a próxima. Outra questão FUVEST, né? Ó, de novo, a gente vai usar um produto notável ali, calcular o valor de seno de 22 graus e 30 minutos e cosseno de 22 graus e 30 minutos. Elevado ao quadrado, ó, ele quer o quadrado disso. Lembrando que temos aqui o seguinte, ó. Quando eu tenho o quadrado de A mais B, isso aqui é o quadrado do primeiro, que é o A, mais 2 vezes o produto do primeiro, que é o B, pelo segundo, que é, né, o A é o primeiro, o B é o segundo, mais o quadrado do segundo, B é o quadrado. Então, a gente vai aplicar isso, tá certo? Seno de 22 graus, que é a metade de 45, né? Mais o cosseno de 22 graus e 30 minutos, elevado ao quadrado, fica assim, meus amores, ao quadrado disso. Então, quadrado do primeiro, seno ao quadrado de 22 graus e 30 minutos, mais 2 vezes o produto de quem? Do seno de 22 graus e 30 minutos, vezes o cosseno de 22 graus e 30 minutos, mais aqui embaixo, ó, mais o cosseno de 22 graus e 30 minutos. Isso aqui, claro, que é ao quadrado. Então, meus amores, quando você soma isso com isso, o resultado dá 1, mais 2 vezes isso aqui, ó. Lembrando que isso aqui é justamente, você verifica que é o arco duplo, né? O seno do arco duplo. Então, vai ser 2 vezes, ó, seno de 22 graus e 30 minutos. Vou só repetir. Se você já quiser. Opa, 22 graus. Se você já quiser. Eu vou colocar logo direto. Vou apagar aqui. Se você já está fera, já sabe. Vamos fazer logo direto. Prontinho. Pronto. Aqui, ó. Então, vai ser o seno de 2 vezes isso aqui, ó. 22 graus e 30 minutos. Beleza? Prontinho. Pronto. Então, vai ser 1 mais o seno de 45. Lembrando bem que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Você faz rapidinho o MMC, ó. 2 vezes 1, 2, mais raiz de 2 sobre 2. Esse aí é o valor final
do que ele está te pedindo, o valor dessa expressão. Então, 2 mais raiz de 2 sobre 2 é o valor dessa expressão aí que ele pediu. Questão FUVEST aí, tinha que desenvolver esse produto notável. Galerinha, vamos lá para a nossa próxima questão, a sétima questão. Vamos lá, olha lá, uma questãozinha que envolve arco-metade. Mas, Xionani, a gente não estudou arco-metade, não tem problema. Dá para a gente desenvolver também. Ele está te pedindo lá o cosseno de x, tá certo? Então, a gente vai desenvolver aquele cosseno de x usando lá. O cosseno de x é o dobro de x sobre 2. Então, a gente vai desenvolver usando exatamente isso aí, tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Meus amores, ó. Se ele está te pedindo cosseno de x sobre 2, você vai fazer o seguinte, ó, você vai colocar aqui um triângulo retângulo, desenha um triângulo retângulo qualquer, não precisa ser perfeito, é só para a gente ter uma ideia. Aqui eu vou colocar o arco x sobre 2, beleza? Aí ele está te dando ó, que o cosseno de x sobre 2 é 3/4. Aí você deve lembrar, vamos lá, do só... toa. Quer dizer o socator? Quer dizer que o cosseno ele é adjacente sobre hipotenusa. Então, você coloca aqui, ó, adjacente hipotenusa. Observe bem que o adjacente é o que está coladinho, é esse. E a hipotenusa é o que está oposto ao ângulo reto, que é o maior lado do triângulo. Ele fica oposto ao maior ângulo dele. Então, temos aqui que o A vale 3 e que a tua hipotenusa vale 4. Aí você vai aplicar o Pitágoras para achar o oposto. Então, o primeiro passo era isso. Vamos lá para o nosso segundo passo. Primeiro passo, segundo passo, ó, Pitágoras. Então, você tem aqui que O ao quadrado mais A ao quadrado é igual a H ao quadrado. Ou seja, O ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Então, o O vai ser a raiz quadrada de 16 menos 9. Então, O vai ser a raiz de 7. Beleza? Pronto, fechou aqui. Por quê? Ó? Porque agora tu tem o seno. O seno de x sobre 2, ele é oposto sobre hipotenusa. O oposto a gente acabou de encontrar aqui, ó, raiz de 7. E a hipotenusa 4. Ah, agora sim. Por quê? Ó? Meus amores, porque o cosseno de x... ele é como se fosse cosseno do dobro de x sobre 2. Ah, então temos um arco duplo. E como é que tu calcula esse arco duplo? Ele é o cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos o seno ao quadrado de x sobre 2. Deixa eu colocar isso aqui dentro do parênteses e fica mais elegante. Beleza? Então, a gente vai desenvolver isso aí. Lembrando que você já tem esses dois valores. Ó. Você tem o cosseno de x sobre 2, que é 3/4, e tem também o seno, aqui, que é raiz de 7 sobre 4. Beleza? Então, é só a gente aplicar isso aí. Vou passar aqui para o outro lado, para a gente poder desenvolver esse negócio. Então, vamos para cá. Então, cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos o quadrado de raiz de 7 sobre 4. Beleza, meus amores? Fazendo aqui na próxima tela, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado, 16. Então, fica aqui, ó, 16 aqui em cima, 16. E, ó, vou só repetir aqui, ó, 3 quartos ao quadrado, menos raiz de 7 quartos, claro que aqui é ao quadrado. Então, daqui teremos, meus amores, 3 ao quadrado, 9, a gente usa aquela propriedade de potência, né? Potência de um quociente é quociente de potências, né? 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Menos raiz quadrada de 7 dá 7. O quadrado de 4 dá 16. Denominadores iguais, belezinha, 9 menos 7 dá 2. Sobre 16. Simplifica aí. Você encontra, dividido por 2, dá 1/8. Essa é a tua resposta. Beleza? Então, cosseno de x aí é exatamente aqui 1/8. Aqui, pertinho na minha cabeça, aqui, ó. Pronto. A gente marca aqui o item D. Beleza?
Só passando aqui para o outro lado, para sair da frente das opções, daí, ó, marcamos um oitavo na nossa 7ª questão. Meus amores, vamos lá para a nossa 8ª. Vamos lá para a leitura da 8ª questão. Questãozinha também FUVEST. No quadrilátero plano ABCD, os ângulos ABC e ADC são retos. Olha lá, então a gente pode já traçar mais ou menos, né, um esboço da figura, sendo AB igual a AD medindo 1, BC igual a CD medindo 2. Então vamos fazer aqui só um esboço. Não precisa ser tão perfeito, só para a gente ter uma ideia. Então está aqui os dois ângulos retos. Ele diz aqui que os ângulos retos estão no B e no D. Então aqui vai ser A, B, C, D. Ok? Aqui medindo 1 e aqui medindo 1. Logicamente, aqui 2 e aqui 2. Ok? Foi o que estava dizendo o texto. Agora, presta atenção que BD é uma diagonal. Então, a gente traçaria essa diagonal BD. Ele quer o cosseno do ângulo BCD. Então, cosseno do ângulo aqui BCD. BCD. Agora, presta atenção no detalhe. Essa questão, ele pede uma coisa já para tentar te confundir. Porque tu não vai começar a trabalhar traçando essa diagonal BD aqui. Vou lhe explicar por quê. Porque se você traçar essa diagonal BD, o que é que vai acontecer? Você não vai separar em dois triângulos retângulos. Agora, presta atenção, se tu traçar a diagonal AC, você vai separar esse triângulo em dois triângulos retângulos e dá para tu trabalhar perfeitamente. Presta atenção que foi que ele te pediu. Se tu disser que aqui é alfa, dá para perceber que esse ângulo aqui de baixo também é alfa. Certo? Perceba que quando tu traça a diagonal AC, tu separou esse quadrilátero em dois triângulos retângulos e congruentes. Perceba que o triângulo ABC ele é congruente a ADC. Beleza? Por isso que eu posso dizer que se esse ângulo BCA é alfa, o ACD também é alfa. Agora, como ele está te pedindo o cosseno desse ângulo BCD, perceba aí que vai ser o cosseno de 2 alfa. Prontinho. Tá certo? Então, o grande objetivo aqui é tu trabalhar com aquele alfa. O que é o cosseno de 2 alfa? Você sabe que o cosseno de 2 alfa é o cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. Pronto. Então, basta tu trabalhar com um desses dois triângulos retângulos. Vamos fazer isso, ó. Vamos pegar aqui pelo triângulo, vamos pegar ABC. Temos o quê? Observe bem que para tu trabalhar com, por exemplo, o seno, o cosseno, tu tem que ter o valor da medida AC. Então, a gente vai calcular primeiro Pitágoras, tá certo? Então, o primeiro passo aqui, tu vai aplicar Pitágoras, ó. Tu vai pegar aqui AB ao quadrado mais BC ao quadrado é igual a hipotenusa, que é AC ao quadrado, lógico. Então, AC, que é o grande objetivo, ele é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, observe bem que AC é exatamente a raiz de 5. Pronto. Daí, você pode perfeitamente, aqui o segundo passo, aplicar as razões trigonométricas naquele triângulo. Ou seja, quanto é o seno de alfa? Ele é o oposto, que é 1, sobre a hipotenusa, que é a raiz de 5. 1 sobre a raiz de 5. Aí eu aconselho você não racionalizar. O segundo aqui, ó, cosseno de alfa, ele é o cateto adjacente, que é 2, sobre raiz de 5. De novo, eu aconselho não racionalizar. Por quê? Porque ele está te cobrando aqui o cosseno de 2 alfa. Se ele está te pedindo um cosseno de 2 alfa, é o cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. Quando você substitui, você vai tirar o quadrado disso e vai se livrar da raiz. Então, vamos para o terceiro passo. No terceiro passo, a gente vai calcular exatamente isso aí. Vamos lá. Cosseno de 2 alfa, ele é o cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. Então, teremos aqui que o cosseno é esse valor, 2 sobre raiz de 5, logicamente que é o quadrado disso, menos o quadrado também de 1 sobre a raiz de 5. Então, daqui, meus amores,
Fica 2 lembrando que é uma potência, né? Isso é uma potência de um quociente, vira quociente de potência. Vai ficar 4 sobre 5, passando aqui para o outro lado, aqui, ó, vamos lá. 4 quintos menos 1 quinto. Então, você vai ter aqui a resposta, denominadores iguais, repete o denominador e opera os numeradores, né? 4 menos 1, 3. Então, você chegou aí a esse resultado, 3 quintos, que é justamente o cosseno que ele está te cobrando, ó. Deixa eu voltar aqui. Prontinho, 3 quintos aqui pertinho da minha cabeça, aqui, ó. Pronto. Você marca o item C. Belezinha? Tranquilo como grilo? Então, a gente matou a nossa 8ª questão. Vamos lá para a nossa 9ª. Então, a 9ª questão, uma questãozinha do ITA, questão bacana. Ó. Determine o valor desse produto. P, cosseno de 36 vezes cosseno de 72. Detalhe, a gente não vai começar pelo arco duplo. Lembra que a gente fez essa questão em sala? A gente não vai começar pelo arco duplo, porque fica num beco sem saída. Questão do ITA, galera. Ó, essa questão é ITA, mas ela tem cara de FUVEST. Porque essa aqui a gente tem que pensar fora da caixinha. Beleza? Vamos para lá. Ó, eu vou fazer o seguinte. Não vamos desenvolver cosseno de 72 sendo 2 vezes o 36, né? Cosseno de 2 vezes, porque vai aparecer quadrado. Cosseno ao quadrado de 36 menos seno ao quadrado de 36. A gente vai chegar num beco sem saída. O que é que a gente vai fazer? A gente vai usar algumas técnicas de cálculo aqui. Como? Eu vou multiplicar o P por 2 vezes o seno de 36. Vocês vão entender por quê, ó. Vou multiplicar o P por 2 vezes o seno de 36. Deixa eu colocar o P ali. Pronto. Faltou colocar o P. Vamos lá. Vezes P. Se eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Então, 2 vezes seno de 36 vezes o cosseno de 36 vezes o cosseno de 72. Está aí. Olha lá, por que a gente fez isso? Você vai entender agora, ó. Por qual motivo, tio Ananias? Por isso, meus amores, ó. Quando eu tenho 2 vezes seno de 36 vezes cosseno de 36, isso aqui é o seno do arco duplo. Seno de 2 vezes 36, ó. Por quê? Porque a gente vai agora trabalhar também com aquele cosseno de 72, que é justamente, ó, vai transformar num arco duplo, né? Outro arco duplo, né? Vamos só repetir aqui, ó. Cosseno de 72. Repetindo o que está do outro lado, 2 vezes o seno de 36 vezes P. Lembrando que o nosso objetivo é encontrar o valor do P. Meus amores, bem aqui, ó, tu tem 2 vezes o seno de 36 vezes P é igual a seno de 72, olha lá, seno de 72 vezes o cosseno de 72. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou de novo multiplicar por 2. 2 vezes aqui, 2 vezes aqui. Por quê? Porque 2 vezes seno de 72 vezes cosseno de 72 é o seno do arco duplo. De novo. Então, vai ficar 4 vezes o seno de 36 vezes P é igual a, olha lá, vai ficar o arco duplo aqui, ó, seno do arco duplo, de 2 vezes 72. Presta atenção nesse detalhe, ó, 4 vezes o seno de 36 vezes P é igual ao seno de 144. Aí você vai lembrar, o que é esse 144? Meus amores, o seno de 144, ele é igual ao seno de 180 menos 144, que é igual ao seno de 36. Olha que beleza. Então, como é que vai ficar essa expressão aqui? Eu vou apagar, galera, porque vai ficar muita informação aqui, né? Então, o seno de 144, como ele é o suplemento, né? O 144, ele é o suplemento de 36, né? O suplemento é o arco que falta para chegar em 180. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Vai ter 4 vezes o seno de 36 vezes P é igual ao seno de 36.
Olha que bonitinho. Meus amores, simplificando aqui, o seno de 36 com seno de 36 fica 1. Então, obviamente, o nosso resultado aqui, ó. Vamos, meu amor, chega aqui no azul. Só um instantinho. Um instante, pronto. Então, P, ele é exatamente 1. E 4 está multiplicando, passa dividindo. 1/4. Esse é o valor do P. Ele estava te pedindo o valor da expressão, o valor do P. O valor do P é exatamente aqui. O valor do P, ele é exatamente 1/4. A gente marca o item C, ó, questãozinha que tinha que pensar fora da caixinha, que a gente chama, né? Tinha que fazer aparecer. Beleza? Então, P aí igual a 1/4. Vamos lá para a nossa 10ª questão. Vamos lá para a 10ª. A 10ª questãozinha da Universidade Federal do Ceará, naquela época que tinha o famoso, né? O consagrado vestibular da Universidade Federal do Ceará, na qual, na época que eu fiz o vestibular pela primeira vez, né? Era ainda dentro do vestibular da UFC, não tinha ainda o Enem, né? Meus amores, ó, sendo seno de A mais cosseno de A igual a raiz de 5 sobre 2, calcule o seno de 2A. Meus amores, o que é o seno de 2A? Você tem que fazer aparecer o quê? O seno de 2A é 2 vezes o seno A vezes o cosseno A. Então, essa é uma questão típica que você vai ter que fazer aparecer 2 vezes o produto do seno pelo cosseno do mesmo arco. Como é que você vai fazer isso? Claro, se você elevar ao quadrado um lado da igualdade, no caso o primeiro membro, você fazendo também do outro lado, você vai fazer aparecer, porque aqui é aquele produto notável. O quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. E é exatamente igual, ó, o quadrado da raiz de 5 dá 5, o quadrado de 2 é exatamente 4. Prontinho. O que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Você tem como 1, mais agora exatamente o que ele te pediu, ó. O que é 2 vezes seno A cosseno A? 2 vezes seno A cosseno A é exatamente o seno de 2A. Então, temos aqui seno de 2A é igual a 5/4. Então, o 1 está somando, né? Subtrai 1, então fica seno de 2A é igual a 5/4 menos 1. Tira rapidinho o MMC lá, ó. Seno de 2A é exatamente 4 vezes menos 1, menos 4. 5 menos 4, 1. Então, temos aqui 1/5. Então, o valor que ele está te pedindo, né? O seno de A mais cosseno de A, seno raiz de 5 sobre 2. Ele te pediu seno de 2A, o seno de 2A é 1/5. A gente marca aqui o nosso item B. Beleza? Beleza, meus amores? Ó, percebam que as questões, elas não são no nível baixo, não. Tá de médio para alto, tá certo? Vamos lá para a nossa próxima questão aqui, ó. Questãozinha da nossa querida e estimada Universidade Estadual do Ceará. Ele quer o valor numérico da expressão E, seno de 80 vezes o cosseno de 50, menos o seno de 10 vezes seno de 50. Observe bem que a gente tem produtos entre o seno, o cosseno, e tem a diferença entre eles, certo? Aí você vai lembrar das fórmulas da adição de arcos. Observe que os arcos são quase iguais, ó. Tem 10, não tem 10 aqui, tem 50 e tem 50. Ah, então você pode usar aqui os arcos complementares. Lembra que 80 mais 10 dá 90. Olha aqui, 80 e tem 10. Ou seja, se tu pegar o seno de 80 e substituir pelo cosseno de 10, vai dar match. Beleza? Então, substituindo aqui, meus amores, teremos ó, que o E vai ser seno de 80, que não é mais, né? A gente substitui por cosseno de 10, vezes o cosseno de 50, repete o restante, ó. Menos seno de 10, vezes o seno de 50.
Aqui, meus amores, ó, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, é exatamente o cosseno, troca o sinal A mais B. Beleza? Então, aqui vai ser o quê? Ó? Cosseno de 10 mais 50. Tranquilo? Então, o valor dessa expressão é o cosseno de 60, que é 1/2. Cosseno de 60, 1/2. Você matou a nossa penúltima questão, item B de boi. Belezinha? Vamos lá para a nossa saideira dessa aula de transformações trigonométricas. Questãozinha aí, questãozinha da Unesp, né? Do vestibular da Universidade Estadual de São Paulo, da Unesp, que é feita pela VUNESP, né? A VUNESP, ela faz justamente o vestibular da Universidade Estadual de São Paulo. Meus amores, essa questão, você poderia usar a adição de arcos, ó, para todo x pertencente aos reais, a expressão cosseno de π sobre 2 mais x, menos seno de π menos x é equivalente a qual? Você pode usar a adição de arcos ou usar aqueles arcos suplementares que a gente estudou lá no segundo bimestre. Né? Lembrando aqui, ó, que quando tem fração, você vai trocar a função. Trocar que função? Você vai trocar o cosseno pelo seno. Se for seno, troca pelo cosseno. Ok? Então, cosseno de π sobre 2 mais x. Você deve lembrar, cosseno de π sobre 2 mais x, se x for um arco do primeiro quadrante, tá certo? Vai cair no segundo quadrante o valor dessa expressão. E no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Cosseno de π sobre 2 mais x, troca a função, cosseno vira seno, e o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, fica menos o seno de x. Só isso. Já aqui, ó, seno de π menos x, você não troca a função. Você mantém seno de π menos x. Mantém a função que é seno de x. Seno de π menos x cai no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo, então ele continua positivo. Beleza? Substituindo aqui, ó, cosseno de π sobre 2 mais x vai ser menos seno de x. Aí tem um menos da expressão, mais seno de x. Então, menos seno de x com menos seno de x dá menos 2 seno de x. Com isso, a gente marca aqui, ó, o item E. Jonanias, se eu não lembrar disso, não tem problema, tá certo? A gente aplica a adição de arcos. Vamos aplicar nos dois casos aí. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Vamos primeiro pegar o cosseno de π sobre 2 mais x. Vamos lá. Lembrando que aqui é cosseno de A mais B. O que é o cosseno de A mais B? É cosseno de A vezes o cosseno de B menos seno de A vezes o seno de B. Então, vamos aplicar aqui. O A é π sobre 2, então fica cosseno de π sobre 2 vezes o cosseno de x menos seno de π sobre 2 vezes seno de x. Lembrando que o cosseno de π sobre 2, que é o cosseno de 90, é zero. Então, tudo isso aqui é zero. Aí, então, qual é o teu resultado? Lembrando que o seno de π sobre 2 é 1. Menos 1 vezes seno de x, ó, dá menos seno de x. Mesma coisa que a gente havia falado lá, certo? Aqui, ó. A gente falou bem aqui, ó. Cosseno de π sobre 2 mais x, ó, menos seno de x. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Seno de π menos x. Vamos lá. Seno de π menos x. Seno de π menos x. Lembrando que aqui, ó, é seno de A menos B. Que é seno A, senta, coça, senta, coça. Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Então, teremos aqui o A como sendo π, então fica seno de π vezes o cosseno de x, menos seno de x vezes o cosseno de π. Lembrando que o seno de π é zero, então zero aqui. E o cosseno de π é menos 1. Então, menos com menos dá mais, vezes seno de x, seno de x. Beleza? Como a expressão é esse menos esse, então fica menos seno de x menos seno de x,
e sinais iguais você soma, então fica 2 seno de x e repete sinal que é menos. Então, menos 2 seno de x, percebam que dá o mesmo resultado. Beleza, meus amores? Espero ter ajudado de alguma forma. Lembre bem que a persistência realiza o impossível. Tudo depende de você. Insista, persista, não desista, que você chegará onde você deseja. Um forte abraço, meus amores. A gente se vê na próxima aula. Olha aí onde é que você pode encontrar o tio Ananias nas redes sociais. Forte abraço, bye, até a próxima. Tchau.